Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco, acompanhando pela TV Candidez e pelas redes sociais da nossa Diocese de Divinópolis, da comunidade Maria de Nazaré, a palavra que hoje é jogada em nosso coração nos convida a perceber como as primeiras comunidades começaram a se organizar com muitas dificuldades, mas sempre perseverantes e confiantes na presença do ressuscitado, de que Ele estariam com eles até o fim dos tempos. Por isso, eles não abandonaram a sua fé. Na medida em que somos fiéis, permanecemos confiantes nas promessas do Senhor. E sua obra se realiza, pois ninguém segura o poder de Deus, porque Deus age quando, como e onde Ele quer. Onde Deus coloca a mão, o jardim floresce. Assim foi com as primeiras comunidades cristãs, com a perseguição, com a morte de Estevão, fez com que os discípulos se dispersassem, se espalhassem por todos os lugares, por várias regiões, chegando com eles a mensagem da Boa Nova. Se não fosse aquela perseguição naquele primeiro momento, talvez os discípulos permanecessem acomodados ali em Jerusalém, mas com a perseguição, eles se viram obrigados a ir para o mundo e pelo mundo. Na nossa vida, também podemos observar que a perseguição nos incomoda, nos desinstala, mas isto é importante, porque nos leva ao crescimento, nos leva a caminhar e crescer com firmeza. Toda a dificuldade que temos que passar, ou que passamos pela vida, ou que estamos passando, é preciso olhar para esta dificuldade com um olhar de esperança, com um olhar de fé, e perceber que mesmo em meio às dificuldades, sempre há uma ocasião favorável para que percebamos ali a força de Deus, agindo em nós e por nosso intermédio. É assim que o reino de Deus cresce. A semente, para nascer, ela precisa morrer, apodrecer, passar por esse processo de dificuldade, para que depois possa surgir aquela planta vigorosa e forte, cheia de vida. Como nosso Senhor passou pelo caminho do sofrimento, passou pelo alto do Monte Calvário, pela cruz, para depois ressuscitar e vencer a morte. Como nosso Senhor é amável, como nosso Senhor é bom, sob o título de bom pastor, um título que resume tão bem todas as bondades do seu coração para conosco. Foi Ele que deu a si mesmo esse título e que nos recordou todas as solicitudes, todas as ternuras, dedicação de um bom pastor. Por isso Ele afirmou com certeza, de coração sincero: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. A voz do pastor
no nosso coração é a voz do amor. É a voz do Espírito Santo que ressoa dentro de cada um. Há permanentemente dentro de nós um ressoar da voz do amor. E por mais que nos afastemos desta verdade e demos ouvidos a outras tantas vozes que nos rodeiam, ela continuará nos falando do amor. Ele é o bom pastor que nunca desiste da sua ovelha, mesmo que esteja perdida, ferida, machucada ou afastada. Ele sempre a traz consigo. E escutar a voz significa identificar-se, ter intimidade, acreditar, ter os mesmos anseios do bom pastor. Aquele que não parar para escutar a voz do Senhor, nunca poderá entendê-lo e ficará sempre na dúvida. É preciso limpar sempre o ouvido da fé, para ouvir a voz do Cristo bom pastor. Pena que muitos permanecem fechados nas suas verdades, não querendo enxergar a verdade que liberta, que é o próprio Jesus. E assim vão perdendo a oportunidade de fazer a experiência mais bonita do amor de Deus no seguimento a Jesus. O primeiro passo de quem deseja fazer parte do rebanho do Senhor é a conversão do coração. A conversão nos coloca nos braços do Pai, do bom pastor que é Jesus. A conversão nos coloca na palma da mão de Deus. Então, quem ama e sente amado pelo bom pastor, sabe distinguir a sua voz em meio às vozes dos falsos profetas, daqueles que tentam sobrepor a sua voz. Então, irmãos e irmãs, que nós estejamos sempre atentos, abertos, não fechados, como os fariseus, que não foram capazes de acolher a voz do Cristo bom pastor, mas que estejamos de coração aberto para acolher sempre a sua voz, a sua mensagem, o seu mandamento de amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,